Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Infemages número 68. Eu trago para vocês dois julgamentos, um julgamento do STJ envolvendo direito penal, tema das concausas. Vamos ver um julgado bem interessante que o STJ aplicou um assunto que cai direto em provas, né? E nós vamos ver como que no crime de latrocínio, um contexto que pode envolver roubo ou latrocínio, uma concausa relativamente independente que é pré-existente ao resultado pode interferir na classificação jurídica do delito. E o segundo precedente que trago, também de grande importância para a advocacia pública em particular, mas que envolve direito constitucional, direitos fundamentais, vedações à manifestação de advogados públicos em relação a processo de suas funções. Essas vedações que temos em diversas leis são constitucionais? Vamos ver a interpretação conforme a Constituição que o Supremo deu. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tranquilo, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Mais uma vez, prazer em revê-los. Eu também trago aqui dois julgados, um do Pleno do STF e o outro da sexta turma do STJ. No primeiro, pessoal, envolvendo aí a matéria de direito internacional, nós vamos tratar do Instituto da denúncia de um tratado. É possível o presidente da República, de forma unilateral, fazer uma denúncia de um tratado? Ou seja, sem a manifestação do Congresso Nacional? Isso é o que veremos na sequência. E no segundo julgado, como falei, da sexta turma do STJ, a questão envolvida é a seguinte: será que uma mãe de uma criança de menos de 12 anos de idade que praticou tráfico de drogas na sua casa, haverá uma automaticidade quanto ao afastamento da prisão domiciliar? É o que veremos também na sequência. Pessoal, começamos então com um julgamento bem interessante do STJ, que dá para aplicar vários conceitos relacionados ao direito penal. Imaginem a seguinte situação, que a gente só pensa em livros, né? Mas que acontece na prática. Eu acho legal que no direito penal não tem nada que a gente imagine dos exemplos, às vezes até um tanto estapafúrdios na doutrina, que nós não encontremos na nossa prática do direito penal em algum momento. Imagine o cara que abordou uma vítima e essa vítima tinha um problema cardiológico. Ele aborda com arma de fogo, grave ameaça, e pratica, inclusive, atos de violência, dá uma coronhada nela, por exemplo, querendo, né, a obter bens dela para subtraí-los. A vítima acaba resistindo e falece porque tem um ataque cardíaco fulminante, um infarto fulminante do miocárdio. Num caso como esse, o agente vai responder pelo crime de roubo, com a majorante, claro, do emprego da arma de fogo, lá do parágrafo 2º A ou B, se a arma for de uso permitido, ou então de uso restrito ou proibido, conforme o caso, ou então vai responder pelo latrocínio, que é o roubo com resultado morte. Essa situação foi analisada pelo STJ e traz à tona uma série de discussões, uma série de temáticas do direito penal. Primeiro, para a gente se situar, né, vamos lembrar que o crime de latrocínio está previsto lá no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. Era só o parágrafo 3º, muita gente está acostumada a só falar ele, né? Mas desde a Lei 13.654 de 2018, nós temos duas hipóteses de qualificadora no crime de roubo, quando resulta lesão corporal e quando resulta morte. Aí sim o latrocínio, a hipótese do inciso 2º. Curiosidade, a segunda maior pena que nós temos no Código Penal, pena de 20 a 30 anos, né? Acima disso, nós só temos ali a extorsão mediante sequestro qualificada pelo resultado morte, cuja pena é de 24 a 30 anos. Pois bem, relembramos aqui o crime de latrocínio. Nós sabemos que é um crime de competência do juiz singular, porque é um crime contra o patrimônio, não é crime contra a vida, não é de competência do júri, súmula 603 do STF, também lembra a súmula 610 do STF. Mesmo que a subtração não se perfectibilize, e esses casos é comum isso acontecer, ainda assim, se houve a morte da vítima, nós teremos o latrocínio consumado e não meramente tentado, embora se fale que o latrocínio é um crime complexo, né, que envolveria o roubo e
homicídio, né? Mas súmula 610, apesar das críticas doutrinárias, tema pacífico. Mas vamos lá, imaginemos aqui, né, esse contexto e aí uma primeira discussão doutrinária. O Código Penal, ele fala que se da violência empregada resultar morte. Aqui nós temos duas correntes. Uma primeira corrente vai dizer que se a morte resultar da grave ameaça, ou seja, a pessoa teve o ataque cardíaco pelo apanhado ali da situação, com uma ameaça com arma de fogo, para essa primeira corrente não pode haver imputação do latrocínio. O agente responderia pelo roubo com o emprego da arma de fogo em concurso formal com o crime de homicídio culposo, porque no mesmo contexto praticaria 2 ou mais crimes, uma mesma conduta praticaria 2 ou mais crimes. Uma segunda corrente vai dizer que mesmo a grave ameaça pode justificar, se a morte advém dela, né? Pode justificar a imputação do latrocínio, porque o código falou em violência e poderia ser a violência física ou a violência moral, a grave ameaça. Bom, primeira lembrança que faço, no caso julgado pelo STJ, ele não precisou entrar nessa discussão porque houve violência, embora teve também uma concausa pré-existente relativamente independente, que era um problema cardíaco ali da vítima. E aí nós entramos, pessoal, no assunto extremamente importante do direito penal que a gente vê direto nas provas das concausas. Vou tentar simplificar e resumir aqui para vocês, porque parece bastante complexo, e são várias hipóteses, de fato, mas dá para a gente sistematizar de maneira mais simples do que às vezes, né, vem aí nos cursos e manuais. Primeira coisa, pessoal, nós temos que distinguir as concausas absolutamente independentes das relativamente independentes. As absolutamente independentes não estão na mesma linha de desdobramento natural da conduta e, por isso, sempre excluem a imputação do resultado. O agente vai responder pelo que ele já praticou até então, mas nunca vai responder pelo resultado. Aqui independe se a causa é pré-existente, concomitante ou superveniente. Sendo absolutamente independente, sempre excluirá o resultado. Mas, de todo modo, eu vou trazer um exemplo de cada situação. Uma causa pré-existente absolutamente independente. Imaginemos uma situação de alguém que dá um tiro numa pessoa, essa pessoa é levada para o hospital, falece, mas a causa mortis do IML aponta o envenenamento que tinha acontecido no almoço por um vizinho que era desafeto e que tinha envenenado a vítima. A causa mortis não foi o tiro, foi o envenenamento que veio trazendo seus efeitos ali na sequência. Então, uma causa absolutamente independente, nenhuma relação, envenenamento, tiro, que é pré-existente e que causou o resultado. Nesse caso, o cara que deu o tiro querendo matar a vítima com ânimos necandi, ele responde pelo crime de homicídio consumado? Não. Ah, então ele fica impune porque já tinha tido envenenamento? Não. Ele responde pelo que ele já tinha praticado até então. Vai responder pelo homicídio tentado. Imaginemos uma outra situação de alguém que dá uma facada numa pessoa, às vezes até sempre, para pegar um outro caso, que não queria matar, o ânimo só de causar uma lesão corporal, nem assumir o risco, para a gente falar em homicídio, e alguém que é desafeto dela e que sem nenhuma ligação com a pessoa que dá a facada, está mirando de um prédio e atira na cabeça dela. Causa absolutamente independente, causa mortes no laudo do IML e aponta que foi o disparo na cabeça. A pessoa que deu a facada fica impune? Não, mas não responde pelo homicídio, responde pela lesão corporal, pelo que ela praticou até então. E uma causa absolutamente independente, superveniente. Imaginemos, né, uma situação semelhante, alguém dá uma facada, a vítima é levada para o hospital e alguém que aproveita da situação de fragilidade entra no hospital, como aconteceu há pouco no julgado do STJ, envolvendo a responsabilidade civil do Estado, entra no hospital e dá um tiro na cabeça da vítima e mata ela. É uma causa absolutamente independente, não tem nenhuma relação com o cara que deu a facada e que, consequentemente, afasta a imputação do resultado morte,
Poderia ser, imaginemos, né, que eventualmente, se o cara não tivesse dado tiro na cabeça da vítima que está lá na UTI, ela poderia vir até morrer, né, pelo desdobramento ali. Mas, como teve uma concausa absolutamente independente, superveniente, vai afastar a imputação do resultado. O cara que deu a facada só responde, dependendo se tem ônibus necandi por uma tentativa de homicídio ou então por uma lesão corporal, ok? Agora, causas relativamente independentes. Estas, em regra, não vão afastar a imputação do resultado. Causas relativamente independentes, em regra, não afastam a imputação do resultado. Na verdade, só numa hipótese ela afasta a imputação do resultado, que é a hipótese do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, que vamos comentar. Então, uma causa relativamente independente, ela tem relação e está numa mesma linha de desdobramento da conduta. Imaginemos alguém que dá uma facada na vítima e essa vítima padece de hemofilia, né? Que é aquela doença que a pessoa tem dificuldade de coagulação, né? Quando tem um sangramento, o risco de morte é muito alto. Ela já tinha uma causa pré-existente. A pessoa falece por quê? Porque alguém deu a facada e provocou o sangramento. Também faleceu pela doença que não permitiu, né, que ela tivesse ali uma coagulação e perdeu muito sangue de imediato e veio a falecer na sequência. Quem deu a facada com ânimos necandi, ou assumindo o risco, por exemplo, né, num dolo eventual, vai responder pelo homicídio consumado, nesse caso, ou só pelo tentado? Vai responder pelo consumado, mesmo que tenha uma concausa, que era a condição da hemofilia pré-existente. Poderia ser uma condição relativamente independente, concomitante. O cara dá a facada no mesmo momento que a vítima tem um AVC, e a causa mortis foi a perda de sangue e também o dano causado ali pelo AVC no mesmo instante. Nesse caso, nós temos uma causa relativamente independente que não vai afastar o resultado. O cara vai responder pelo homicídio consumado, ainda que tenha vindo concomitantemente uma concausa, né? Faleceu do ferimento e do AVC. E temos também, e é aqui que é o ponto que nós vamos ter uma exceção e temos que distinguir, na superveniente relativamente dependente. Diferentemente da absolutamente independente, então lá não tem sentido de fazer a distinção, o código aqui fala que se sobrevém uma causa, ou seja, supervenientemente sobrevém uma causa relativamente independente, nós temos que verificar se ela por si só causou o resultado ou se não causou por si só o resultado. Se ela por si só causou o resultado, hipótese do artigo 13, parágrafo 1º, exclui o resultado. Então, vou dar 2 exemplos para ficar mais claro. Imagine alguém que deu uma facada na vítima, querendo matá-la, né, com ânimos necandi, a vítima vai para o hospital, fica na UTI agonizando 4 dias, pega uma infecção hospitalar e falece. Causa mortis tem relação com a infecção hospitalar. Só que é algo que está no desdobramento natural da conduta. É evidente que uma pessoa em ambiente hospitalar está sujeita a pegar uma infecção pela sua condição também de vulnerabilidade. Ela está com algum ferimento, está com a imunidade baixa. É um ambiente que por natureza, tem muitas bactérias existentes, né, no ambiente hospitalar, porque elas vão sofrendo mutações, vão ficando cada vez mais resistentes. Então, é muito comum uma pessoa morrer de infecção generalizada, mas com relação ao ferimento que foi causado, né, e que levou ela a ficar na UTI, naquela situação de fragilidade, e pegar a infecção hospitalar. Nesse caso, o cara que deu a facada responde pelo crime de homicídio consumado, e não meramente tentado, ainda que tenha uma causa superveniente e relativamente independente, que se somou como uma concausa para produzir o resultado. E, finalmente, que é a hipótese que exclui, numa relativamente independente, a imputação do resultado do artigo 13, parágrafo 1º, embora relativamente independente, ela por si só produziu o resultado, então ela exclui a imputação em relação a outra concausa. Imagine que o cara deu a facada na vítima, a vítima vai ser levada para o hospital, entra na ambulância, no trajeto indo para o hospital, ela sofre um acidente de carro
e bate a cabeça no meio do acidente e vem a falecer. Vejam, isso está no desdobramento natural da conduta. Se alguém dá uma facada numa pessoa, ela vai ter que ser levada para o hospital. Mas sobreveio um acidente que por si só produziu o resultado. Foi um ferimento na cabeça, ela tinha dado uma facada no estômago, a causa-morte foi a contundente batida que ela teve na cabeça no acidente. Nesse caso, o cara vai responder, o que deu a facada, somente pela tentativa de homicídio, se tinha, claro, o ônibus necandi, e não pelo homicídio consumado, tá? Apesar de ter havido a morte da vítima. Só para lembrar, nessa hipótese do artigo 13, parágrafo 1º, muitos apontam que, a título de exceção, o Código adotou a teoria da causalidade adequada, porque a regra, como nós sabemos, o nexo de causalidade, artigo 13 caput, é a teoria da conditio sine qua non, ou da equivalência dos antecedentes causais. Bom, trazendo isso aqui, pessoal, para esse caso que nós contamos lá no início, do cara que vem assaltar com a arma de fogo, dá uma coronhada e daqui a pouco a vítima tem um piripaque, um infarto e falece porque tinha um problema cardíaco gravíssimo. Vejam, primeira coisa, o cara queria, quando ele deu uma coronhada, queria matar a vítima? Muitas vezes não, ele praticou um ato de lesão, né? Violência, ainda no âmbito do roubo. Mas a vítima faleceu porque do estresse do momento teve um ataque fulminante e a causa-mortes aponta, né, que teve essa questão do estresse, teve a questão do ataque fulminante. Vejam, o problema cardíaco é uma causa pré-existente e ela não é absolutamente independente. Por quê? Porque o estresse de alguém que está sofrendo ali um assalto e que sofreu uma coronhada na cabeça, logicamente que é o gatilho para produzir o estresse que conduz, né? Mesmo que numa pessoa normal isso não levasse a óbito, tem uma causa pré-existente, mas que, juntando, interligadas, produziu o resultado. E aí temos, portanto, uma concausa relativamente independente pré-existente. Quem, trocando em miúdos, quem abordou a vítima no assalto vai responder por esse resultado? Vai responder pelo latrocínio. Ah, mas professor, ele não tinha intenção de matar ela. Nós temos que lembrar isso, tem uma outra discussão na doutrina, se o latrocínio é crime pré-ter-doloso ou não. E o STJ seguiu a melhor doutrina. É crime pré-ter-doloso também, digo eu, né? O latrocínio pode ser imputado ao réu se o resultado morte foi causado intencionalmente ou culposamente. Dolo no antecedente e culpa no consequente. Nesse caso, a gente vê a culpa no consequente, porque ele, logicamente, ao assaltar alguém, faltou com o dever objetivo de cuidado, né? Então, ele culpa, ainda que culpa, a título de culpa, culposamente ele produziu o resultado. Então, ele responde pelo crime de latrocínio. No mais, o STJ também raciocinou para se certificar, né, à luz da teoria da imputação objetiva, cujo grande nome, que no Brasil, pelo menos, nós falamos sempre de Roxin. E aí, embora, né, outros doutrinadores de escola também tenham desenvolvido, inclusive, antes. Mas aqui, o STJ seguiu bem aquela linha do Roxin, dizendo que, à luz da teoria da imputação objetiva, o agente, nesse contexto, ele produziu um risco não permitido, ou seja, um risco proibido. Esse risco proibido, por sua vez, se concretizou no resultado, né, que foi a morte, e, por sua vez, está dentro do âmbito de proteção da norma, aí que nós temos o 157, parágrafo 3º. Então, um caso muito rico, pessoal, porque dá para explorar, e como vocês puderam ver, né, vários pontos caros, extremamente importantes ao direito penal. Muito interessante esse julgado aí, né, professor? Certamente virá em provas vindouras aí, porque é de sobremaneira importância. E aqui eu trago o processo penal, como bem tu disseste, professor Gabriel. Realmente, o crime de latrocínio é um crime patrimonial. Logo, como não é crime doloso contra a vida, não é de competência do júri. Mas interessante que,
ao final da primeira fase do júri, né, eu disse acusações, claro, pesando ali uma imputação de homicídio, a depender da prova dos autos, pode ocorrer uma desclassificação para o crime de latrocínio, né, que é um crime até mais grave. Aí, nessa ocasião, o juiz sumariante deve encaminhar os autos para o juízo competente, que seria a vara criminal, né, já que não é doloso contra a vida, o latrocínio desclassificado não poderia ficar ali na vara do júri, né. Então, julgado bem interessante aí, pessoal, atenção para ele, que certamente será cobrado nas provas vindouras. Vamos lá. Eu trago aqui também um julgado muito interessante do STF, pessoal, envolvendo direito internacional. Julgado aqui em controle de constitucionalidade, né, concentrado, formulado aí pelo STF, que envolveu o Instituto da Denúncia de Tratados Internacionais. Bom, quanto à incorporação dos tratados internacionais, vocês sabem que, né, o tratado deve passar por 4 etapas para que ele seja internalizado no nosso ordenamento jurídico. Começa com uma primeira fase ali de tratativas, negociações preliminares entre, né, o presidente da República e os demais estados estrangeiros. Pode haver alguma delegação para o plenipotenciário, aquele servidor, né, aquele agente que tem a carta de plenos poderes, pode ser o ministro da Relação Exterior, né, pode ser algum diplomata, enfim, algum representante do Brasil vai participar daquelas tratativas ali iniciais, a fim de assinar o tratado internacional. Mas não para por aí. Vamos para a segunda fase, que é o referendo, a aprovação por parte do Congresso Nacional. Então, o presidente da República ele encaminha por meio de uma mensagem presidencial, né, para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é que escolhe a forma do procedimento, como aquele tratado vai ser aprovado. Se for por direitos humanos, aprovado aí com código de emenda, você sabe que terá natureza jurídica equivalente às emendas constitucionais. Se não envolver direitos humanos, vai ser aprovado com a natureza jurídica de lei ordinária federal. E se envolver direitos humanos, né, a matéria versar sobre direitos humanos, mas não for aprovado com o quórum das emendas constitucionais, né, 2 turnos, maioria 3/5 em cada caso do Congresso Nacional, aí terá o status de supralegalidade, como já decidiu o STF. Pois bem, aprovado, uma vez referendado e aprovado pelo Congresso Nacional, vamos para a terceira fase de incorporação do Tratado Internacional, que é a ratificação, né? E o consequente depósito daquele tratado numa organização internacional ou um Estado que ficou com a incumbência de receber o depósito desses tratados por meio de ratificação, aqui sim, exclusiva competência do presidente da República. E aí, pessoal, nessa terceira etapa, o Brasil já se obriga internacionalmente, né, a cumprir aquele tratado, podendo, inclusive, ser responsabilizado internacionalmente. Agora, no plano interno, entende o STF que precisa da quarta etapa, que é justamente a publicação de um decreto do presidente da República, que será publicado no Diário da União, né, um decreto federal, portanto, do presidente da República, promulgando e publicando aquele tratado para que ele passe a vigorar no plano interno. O STF entende que nós adotamos o dualismo moderado, no sentido de que o tratado internacional ele é aplicado como norma de direito internacional, não é como norma interna, mesmo que incorporado. Portanto, o STF entendeu que há sim uma distinção entre o ordenamento jurídico internacional e o interno, e esse tratado internacional, quando é aplicado no Brasil, ainda que incorporado, ele é aplicado como tal, né, como norma de direito internacional e não como norma interna. Daí porque, segundo o STF, adotou-se o dualismo moderado. Pois bem, eu disse tudo isso, pessoal, para vocês terem ideia de, depois de aprovado um tratado internacional, a questão aqui, que envolveu esse julgado na ADC 39, foi justamente se o presidente ele poderia unilateralmente, ou seja, sozinho, denunciar um tratado. Mas, professor Gerson, o que é denúncia de um tratado? Denúncia de um tratado, pessoal, é quando o Estado que já ratificou aquele tratado, ele comunica à sociedade internacional que não vai mais se submeter a ele, né, que não vai mais cumprir aquele tratado porque o tratado não tem mais no interesse de cumprir aquele tratado. Isso acontece por meio de um instituto chamado de denúncia, que foi que envolveu o julgamento do STF. Envolveu a Convenção da OIT de número 158. Essa convenção, pessoal, 158 da OIT, ela estabelece uma proteção para o trabalhador contra despedidas arbitrárias, sem justa causa, portanto, né? E houve a ratificação do Brasil lá nos idos de 1996, o Brasil ratificou,
Mas poucos meses depois, o presidente da época, o presidente Fernando Henrique Cardoso, poucos meses depois, ele denunciou o tratado. Ou seja, a partir de poucos meses depois, o Brasil comunicou à sociedade internacional que não se submeteria mais a um cumprimento daquele tratado. E ele fez isso de forma unilateral. Então, veja, isso aconteceu em 97, né? Quando já houve, ou melhor, poucos meses depois, em 97 já houve a propositura de um ADI, de um ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tramitou, pessoal, durante vários anos, né, por longos anos, e aí houve também o ajuizamento de um ADC, e aí agora, depois de 26 anos, finalmente o STF decidiu a questão. De que modo? De que o presidente não pode unilateralmente denunciar tratados internacionais, né? Até uma doutrina que fala, pessoal, né, uma doutrina que já é entendimento doutrinário, não foi decidido pelo STF nesse sentido, mas há uma doutrina que diz que quando o tratado versar sobre direitos humanos, o presidente não pode denunciá-lo mais. Não existe, para essa doutrina, não existe denúncia de tratado de direitos humanos, que versa sobre direitos humanos. Por quê? Porque violaria o princípio da proporcionalidade naquela vedação de retrocesso, tá bom? Então isso aí é até um plus, vamos dizer assim, que eu trago para vocês, vocês podem citar nas provas. Pois bem, o que foi que decidiu o STF, então? Que o presidente não pode denunciar unilateralmente um tratado internacional. Ele precisa, portanto, submeter à manifestação do Congresso Nacional, né? Obedecendo aí até um certo paralelismo. Ora, se houve participação popular por meio dos seus representantes do Congresso Nacional na criação e incorporação desse tratado, então, pela mesma razão, também deve haver participação popular por meio dos seus representantes no Congresso Nacional, para que haja a denúncia desse tratado, né? Então, entendeu nossa Corte Suprema que a denúncia unilateral de um tratado viola o sistema de freios e contrapesos, viola a legalidade, viola a soberania popular, como eu já falei, né? E, portanto, precisa dessa ratificação, né, dessa aprovação, dessa manifestação do Congresso Nacional. Detalhe aqui, pessoal, que pode ser cobrado de vocês também em relação a esse julgado. O STF, ele fez aí uma modulação dos efeitos da sua decisão para o futuro, né? Ou seja, ex nunc, não retroativos. De modo que aqueles tratados que já foram denunciados de forma unilateralmente até o julgamento, até a publicação da ata, na verdade, né, que foi uma propositura do ministro Toffoli, Dias Toffoli, até a publicação da ata desse julgamento que estou aqui a comentar, eles conservaram sua validade. Então, essa denúncia aqui da Convenção 158 da OIT, né, que protege o trabalhador aí contra despedidas arbitrárias, aquela denúncia unilateral que aconteceu lá em 96 continua válida, porque, repito, a decisão do STF, ela foi tomada com efeitos ex nunc, né, não retroativos, é só dali para frente que o presidente da República vai precisar de manifestação do Congresso Nacional para que haja essa denúncia de um tratado internacional. Além disso, pessoal, por fim, aqui a nossa Suprema Corte também, ela houve uma decisão, né, no sentido de que houvesse uma comunicação ao Congresso Nacional para que se movimentasse no sentido de aprovar atos normativos, no sentido de exigir do presidente da República uma manifestação prévia do Congresso Nacional antes de denunciar qualquer tratado. Tudo bem? Então, resumindo aqui esse julgado importantíssimo que veicula aí matéria de direito internacional, o presidente da República não pode sozinho, ou seja, de forma unilateral, denunciar tratados, comunicar à sociedade internacional que vai deixar que o Brasil passa a não pertencer mais, a não cumprir mais um determinado tratado. Ele precisa de manifestação prévia do Congresso Nacional, obedecendo especialmente, dentre outros fundamentos, a soberania popular. Não é isso? Mas lembra, essa decisão do STF, ela foi tomada com efeitos ex nunc. Então, é da publicação da ata de julgamento para frente que ela terá validade. Como já havia essa praxe, né, de denúncia unilateral sem aval do Congresso Nacional, o que foi feito de denúncia da publicação da ata de julgamento para trás continuou com a sua validade mantida. Beleza? É isso. Muito legal o julgamento, professor Gerson, um julgamento histórico, né? Uma questão que nunca tinha sido definida pelo Supremo, que toda a doutrina aguardava, né? Há muito tempo. A gente vê essa discussão aí há quase 30 anos, porque esse caso da convenção foi o estopim, né? Do debate acadêmico, inclusive, e que desagou no judiciário e que agora o Supremo veio decidir. Importante também essa modulação de efeitos, né? Depois de tanto tempo, o Supremo vem
a decidir. Então, muito, muito importante o julgamento. Por razões de segurança jurídica, né, professor? O fundamento do STF, da modulação dos efeitos aí, foi justamente a segurança jurídica. Exatamente. Pessoal, passo agora para o nosso terceiro julgado, um julgamento também bem interessante, também não havia ainda manifestação do Supremo na matéria. Nós temos, em relação aos advogados públicos, o julgamento cuidava de advogados públicos federais, mas, a bem da verdade, a gente tem repetição dessas regras nos estatutos de procuradores do Estado e procuradores do município, muito comumente. Então, é um julgamento que interessa a toda a advocacia pública brasileira. O que nós tínhamos aqui? Uma discussão sobre a constitucionalidade de duas regras que cuidam da advocacia pública federal. O artigo 28, lá da lei, inciso 3º, da Lei Complementar 73, que é a Lei Complementar da AGU, e também numa medida provisória que veio depois a trazer junto, né, para a AGU a Procuradoria Federal, que antes era a Procuradoria Autárquica, né, cada autarquia tinha a sua procuradoria, depois tudo ficou com a Procuradoria Federal, então tem SMP, mas a regra é no mesmíssimo sentido, regra do artigo 38 lá da medida provisória 2.229 de 2001. O que dizem essas regras, basicamente? Elas proíbem a manifestação do advogado público federal sobre assunto conexo, sobre assunto relacionado ao exercício das suas funções, salvo ordem do advogado-geral da União ou sua autorização expressa. Então, é um assunto que tangencia liberdade de expressão e, em particular, desses agentes públicos. O que o Supremo entendeu? O Supremo seguiu uma linha que ele tem reiterado em vários julgados, inclusive na seara do direito penal, tivemos o caso Daniel Silveira, né? E também, né, em outras searas, direito civil, no sentido de que a liberdade de expressão, ela não é um direito absoluto, ela tem limites para o seu exercício, né, de acordo com a nossa ordem constitucional. E aqui, em particular, esses limites incidem com mais razão por se tratar de um agente público que atua representando o Estado ali, representação extrajudicial ou judicial. Então, o Supremo entendeu que tem razão de ser, que tem valia constitucional esse tipo de proibição. Mas, numa interpretação conforme a Constituição, ressalvou duas situações, apenas duas, diria eu. Primeiro, liberdade de cátedra, liberdade acadêmica. O advogado público que é professor, que exerce o magistério, ele pode, por exemplo, falar de um caso no qual ele está defendendo ali a União ou uma autarquia federal, né? Ele pode comentar sobre aquele caso relacionado ao exercício das suas funções sem precisar de autorização expressa, né, do advogado-geral da União, mas isso nos meios acadêmicos, inclusive para artigos, claro, né, para obras jurídicas, ele pode se manifestar mesmo que ele tenha atuado ou tenha relação ali com o exercício das suas funções. Por outro lado, o Supremo também disse, nessa interpretação conforme, isso não envolve as chamadas representações por ilegalidades. Então, se o agente público, num ato ali de ofício, ele identifica alguma ilegalidade e ele faz uma representação por Ministério Público, por exemplo, ele, embora esteja fazendo uma manifestação relacionada às suas funções, ele não precisa de autorização expressa do advogado-geral da União. Duas ressalvas bastante lógicas, né? Mas eu fico me perguntando, e aí a gente vê que fica um campo aberto para eventual censura disciplinar, né? Dos advogados públicos que em redes sociais se manifestam sobre processos que eles estão conduzindo, se manifestem nos meios de comunicação em entrevistas, por exemplo, e, né, eles estão se manifestando e têm a vedação, e não tem autorização expressa. Chama o advogado público para dar entrevista sobre uma decisão que repercutiu ali nos interesses da União ou de uma autarquia federal. Vejam que o Supremo não ressalvou isso expressamente na interpretação conforme, mas quero crer eu que vai prevalecer o bom senso, né, de um
de uma manifestação. Inclusive, se discutiu isso, o Supremo mencionou a liberdade de imprensa, mas ele disse isso não viola a liberdade de imprensa porque é a liberdade de expressão do próprio agente público, né? Mas por que se invocava a liberdade de imprensa? Porque o advogado público pode dar entrevista à imprensa, e a imprensa vem atrás dele em casos rumorosos, né? Então, o cara fica meio que numa sinuca de bico, né? Porque ele vai ter que ter muito cuidado com o que ele vai falar. Se ele trouxer, às vezes, alguma manifestação polêmica, daqui a pouco superiores podem vir com um PAD contra ele, né? Invocando essa regra que o Supremo chancelou a constitucionalidade. Daí que eu digo, quero crer que na prática esses casos de entrevistas e até de manifestações nas redes sociais somente venham a justificar uma apuração disciplinar, um PAD, né? Se efetivamente houver um excesso naquela entrevista ou naquela manifestação. Mera informação de interesse público, eu acredito que não vão entender como violadora dessa proibição. Então, um julgado bem interessante também, matéria nova que o Supremo nunca havia decidido e que interessa demais para a advocacia pública brasileira, como eu disse, em nível federal, estadual, distrital e municipal. Interessantíssimo, professor. E sempre deve preponderar, né, em nome do interesse público, a razoabilidade. Concordo também, claro que isso vai... Esses casos que deixam do julgamento devem ser analisados pontualmente, mas o que estiver dentro do razoável certamente será aceito, né? Não vejo problema algum. Até porque eu só lembrei aqui, Gerson, do caso da Loman, esqueci de comentar, os magistrados e também na Lei Complementar 75, né, 93 do Ministério Público, nós temos ali vedação aqui o juiz de entrevistas, né, na Loman, mas na prática a gente vê que por vezes juízes dão entrevistas e não sofrem nenhuma censura, só que tem que cuidar com a manifestação, o juiz não pode se manifestar sobre decisão de outro juiz, ele não pode se manifestar sobre o que ele vai decidir futuramente, ele não pode antecipar a decisão, ele tem que se restringir àquilo que tem um interesse público para dizer o que está acontecendo, até para explicar para a sociedade e prestar contas com um dever de transparência do que se discute naquele processo, né? Mas a gente também tem essa vedação na Loman, a concessão de entrevistas que acontecem, o juiz tem que ter muita cautela, mas eu espero que também, né, a mesma cautela seja empregada em relação aqui aos advogados públicos. Cautela que às vezes os ministros do Supremo não têm, né? Toda hora a gente vê eles dando entrevista na mídia aí. Vamos lá, professor. Pessoal, no último julgado aqui, eu trago um julgado enfrentado pela sexta turma do STJ, que envolveu o tema de prisão domiciliar. E aqui eu já faço uma primeira observação. Cuidado, a prisão domiciliar, ela não é uma quarta espécie de prisão cautelar, não. Prisão cautelar nós temos prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante. A prisão domiciliar, ela é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Então, o juiz ele decreta a prisão preventiva e substitui pela domiciliar. Ou seja, em vez de um flagrado ou réu, em vez de ele ir para a unidade prisional, ele vai ficar preso em casa, ele está preso, né? O 317 é bem claro do CPP em falar em prisão, né, na própria residência, só podendo sair de lá com autorização judicial. Então, ele está preso em casa. Tanto é que é prisão que confere o direito à detração, né? Vai conferir o direito de desconto na pena, bem como o juiz vai levar em consideração também a prisão domiciliar para fixar o regime inicial de cumprimento de pena, como determina lá o 387 do CPP. Pois bem, o caso enfrentado pelo STJ, pessoal, em particular, envolveu a prática de crime de tráfico de drogas na residência por uma mãe de uma criança de menos de 12 anos, né? Mãe de um filho de menos de 12 anos. Nós sabemos que lá, desde o HC coletivo das mulheres grávidas, decidido pelo STF, pela nossa Suprema Corte, o STF ele decidiu, pessoal, que, claro, tem direito, sim, essa mulher, né? Inclusive, houve até uma ampliação do objeto para envolver também as adolescentes, né, que estavam internadas e que seriam mães, envolver mães de pessoas com deficiência, filhos que tenham menos de 12 anos, né? Enfim, o STF acabou ampliando o objeto para abranger outras situações além da gestante, da mãe gestante.
Beleza. O que foi que aconteceu, então, aqui no julgado do STJ? Veja, nós tivemos um caso em que uma mãe praticou tráfico de drogas dentro da sua residência e, na situação concreta, já desde a primeira instância, o juiz, ele, por meio, né, dos elementos concretos existentes ali nos autos, ele observou e formou seu convencimento no sentido de que, se aquela mãe ela ficasse grávida, ou melhor, desculpe, se ela ficasse presa domiciliarmente, haveria um prejuízo, né, colocaria em risco o desenvolvimento regular daquela criança, do seu filho menor de 12 anos. E essa é a razão de ser da norma, né, que, como eu falei, o HC coletivo, que foi julgado pelo Supremo, em que o Supremo determinou justamente esse direito de prisão domiciliar para gestantes, mães de crianças e de pessoas com deficiência, ficou claro, pessoal, ficaram claras algumas ressalvas, no sentido de que, se o crime praticado envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, aquela mãe não terá direito à prisão domiciliar. Se o crime for perpetrado contra o seu filho ou um dependente, também não haveria esse direito à prisão domiciliar. E aqui é onde se encaixa o julgado, né, que estou a comentar a partir de agora, neste momento. Pois bem, e o Supremo, ele ainda trouxe uma terceira exceção, né, que a mãe não faria jus a essa prisão domiciliar, que deixa uma margem de liberdade aí para o julgador, no sentido de que em demais casos, de forma excepcional, poderia o juiz, de forma fundamentada, indeferir o pedido de prisão domiciliar. Depois, pessoal, esse HC, pelo menos parcialmente, ele foi positivado lá no artigo 318A do CPP. E aí houve a previsão dessas duas primeiras exceções, às quais me referi, né? Que se a mãe ela cometer crime que envolve violência ou violência ou grave ameaça contra a pessoa, bem como se o crime for praticado contra seu filho ou dependente, ela não faria jus à prisão domiciliar. A lei ela não trouxe essa terceira hipótese, né? De que, de forma excepcional, a depender de elementos do caso concreto, o juiz poderia sim deferir a prisão domiciliar, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Mas o STJ continua sim entendendo, né, por aplicar o HC coletivo, essa exceção, essa terceira exceção prevista no HC coletivo, ainda que não tenha sido positivada lá no artigo 318A do CPP. E aí, trazendo agora aqui para a decisão que estou a comentar, o STJ diz, pessoal, que não há uma automaticidade. Não é porque houve a prática de um crime de tráfico de drogas na residência que necessariamente fica obstaculizada a possibilidade de substituição da preventiva pela domiciliar. Deve-se analisar o caso concreto. Se de alguma forma houver elementos concretos evidenciadores de que realmente aquela criança está em risco, né, por conta da atividade criminosa, aí sim poderá ser indeferida essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, ok? Então, não pode haver ilações, não pode haver conjecturas, né? Sempre com os olhos no caso concreto, com base em elementos do caso concreto, o juiz pode sim indeferir a prisão domiciliar para uma mãe que, com a sua prática criminosa, ela acaba colocando em risco a própria prole, né? Os próprios filhos menores de 12 anos. E detalhe, o STJ já se manifestou no sentido de que há uma presunção de que os cuidados daquela mãe são imprescindíveis para os seus filhos. De modo, pessoal, que diferentemente do que acontece com o pai, ainda que exista uma outra pessoa para ficar com a criança, a mãe pode fazer sim jus à prisão domiciliar, porque, como disse, para o STJ, os seus cuidados são presumidamente imprescindíveis. Agora, se fosse um homem, né, um pai de um filho aí menor de 12 anos, quando ele requerer a prisão, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, deve ficar claro que ele é o único responsável por aquela criança. Porque se tiver outra pessoa para ficar, aí ele não fará jus à prisão domiciliar. E uma última observação, o STF, em outro HC coletivo, ele também decidiu que aquele HC coletivo, ao qual me reportei, né, no começo do julgado aqui, do comentário do julgado, ele adotou o mesmo posicionamento para os pais, né? De modo que, se o pai ele praticou um crime mediante violência ou grave ameaça, se o pai praticou um crime contra os seus filhos ou dependentes, ou por qualquer outra razão, a depender do caso concreto de forma fundamentada, o juiz também poderá, sim, para o pai, indeferir essa substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Então, resumindo aqui, pessoal,
tem que examinar o caso concreto, né? Não dá para a gente estabelecer a priori que haverá uma vedação absoluta da prisão domiciliar quando o crime é praticado dentro de casa, mas se no caso concreto o juiz, de forma fundamentada, observar que realmente os elementos concretos evidenciam que se a mãe ou o pai ficarem presos nas suas próprias casas, vai colocar em risco a proteção, né, daquele ser que está em desenvolvimento, que é justamente uma criança, portanto, uma pessoa menor de 12 anos, aí só não poderá, como vai acontecer, deverá, né, indeferir esse requerimento de substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Muito legal o julgado, professor Gerson, e ele também muito bom para o estudo, né? Porque a gente relembra o tema geral do HC coletivo, do 318A, para entrar nos detalhes, e aí a gente acaba aprofundando, verticalizando a nossa compreensão do assunto, né? Com um julgado desses, que vai no detalhe, é o que a gente tem visto muito nas provas ultimamente, né? Das carreiras jurídicas de Estado em particular, indo cada vez mais nos detalhes. E eu só lembro, pessoal, aqui, como tu bem mencionaste, a gente tem a prisão domiciliar como modalidade de prisão preventiva, não como uma quarta espécie ali de prisão cautelar, e nós temos também o regime disciplinar de execução da pena privativa de liberdade. Exemplo, caso clássico, né, que é o que mais acontece na prática, não tem vaga no regime aberto, e ele é colocado no regime disciplinar, seguindo a súmula vinculante do Supremo. Mas só para lembrar o pessoal que temos a prisão domiciliar, que é cautelar, e temos também o regime disciplinar, que é uma forma de cumprimento da pena privativa de liberdade. Só complementando aqui, professor, importante lembrar que a prisão domiciliar, realmente já tem previsão na LEP também, apenas para presos do regime aberto. Mas o STJ, ele amplia para presos do regime fechado e semiaberto por razões humanitárias. Então, por exemplo, imagine que um preso do regime fechado, né, ele sofre de uma grave doença e o tratamento dessa grave doença não pode ser feito no estabelecimento prisional. Então, por razões humanitárias, o STJ amplia, né, o sentido da lei para alcançar também essa situação de preso no regime semiaberto e fechado, né, tendo em vista que a lei só previu prisão domiciliar para o preso do regime aberto. Então, é possível, sim, entendimento do STJ. Perfeito. Então, pessoal, com isso nós finalizamos o nosso Enfermagens em Pauta número 68. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para bem fixar esses assuntos, verem os exemplos, né? Sempre ali a gente tenta ser o mais didático possível para ajudar exatamente nessa compreensão e memorização, e aguardamos vocês na nossa próxima edição do Enfermagens em Pauta. Forte abraço, fiquem com Deus e um abraço. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até o próximo Enfermagens em Pauta.